1 Pedro, no capítulo 5. Também oremos pelo nosso irmão Salvador Bueno, que não tem passado bem de saúde, com problema de pneumonia e com problema nos rins. Oremos nas nossas orações, apresentando o servo de Deus para que o Senhor lhe dê a graça de ter uma boa melhora. Em breve tempo, esteja conosco atendendo também a obra. Os deveres dos anciãos e dos mancebos, a humildade e a vigilância. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que lhe há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de um ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Estes versos. O apóstolo trazia a lembrança de que precisava de presbíteros na igreja, e ele dizia aos presbíteros que estão entre vós, o qual eu também sou presbítero, se punha junto. Vocês são presbíteros e eu também sou. E ele dizia a ele: sou participante da glória que há de se revelar e também do sofrimento que há de vir. Também padeço as aflições, as tribulações, sou participante das aflições de Cristo e também sou participante da glória. É dizer, a minha vida está completa. Deus me deu, querendo dizer com isso, uma condição muito boa de ser presbítero, de ser participante da glória e ser também participante das aflições. Se eu sofro com ele também eu reino. Se eu sofro como presbítero, e o presbítero tem a sua função na igreja, que é atender o povo, atender a irmandade. Presbítero e ancião é a mesma coisa. Presbítero e bispo também é a mesma coisa. Também, sendo presbítero, tem a incumbência de olhar pela necessidade do povo. E aqui ele trazia o conselho, dizendo: vocês que são presbítero como eu, apacentai o rebanho de Deus, tendo cuidado dele, não por força, nem por torpe ganância, mas de um ânimo pronto. O servo de Deus que atende a igreja
que atende à obra de Deus, uma congregação pequena ou grande, ou numa cidade ou num estado, ele tem a incumbência de trabalhar voluntariamente. Seja voluntário, não seja, irmãos, de torpe ganância, buscando só o seu bem, buscando o seu bem-estar, mas diz aqui a palavra, de um ânimo pronto, não por força, não faça nada forçado, seja voluntário. Um servo de Deus, para ser um servo de Deus como se manda, ele tem que estar feliz, ele tem que andar feliz, caminhar feliz, servir feliz. Tudo que o povo precisa, ele faz com alegria, com prazer. E disso ele vai recebendo o galardão. E disso ele vai sendo premiado por Deus, como diz aqui a palavra, participante da glória e participante do sofrimento. Que coisa é essa? Participar de glória e participar de sofrimento. Na hora do sofrimento tem o consolo de Deus. Na hora das aflições tem consolo de Deus. Na hora de ser reveladas as coisas de Deus, tem o contentamento de Deus. Nada ele faz vazio. Ele trabalha com aquilo que Deus dá. Se o Senhor lhe dá de fazer uma visita, uma oração, uma obra qualquer que Deus lhe dá, ele vai com alegria, porque ele sabe que ele vai ter recompensa de Deus. Ele vai com recompensa de Deus. Ele ora, ele busca o Senhor e tem este contentamento, que Deus lhe revela as coisas e lhe dá as coisas, porque quem visita, irmão, não imagine os irmãos que aquele que vai visitar é o que vai levar benção. Aquele que vai levar benção é o que vai visitar. Se a pessoa vai visitar alguém, imagina, eu vou lá visitar esse irmão e serei abençoado com a bênção de Deus. Irmão, quando a gente vai visitar alguém, a gente volta com a benção. Em vez de levar benção, traz benção. Algum diz, eu fui fazer uma visita e visitei o irmão, e o irmão foi abençoado por Deus pela minha visita. Não é assim. Você foi lá visitar e está trazendo benção de Deus na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Então, quem serve a Deus, serve com alegria, serve com prazer, serve com contentamento. E diz a palavra, não é como tendo domínio sobre a igreja. Aquele que é cooperador, ou que é um ancião, ou que é um servo, diz, eu tenho domínio, eu sou mais velho, eu tenho mais tempo de caminho. Não tem domínio na obra de Deus. Quanto mais o irmão for velho, quanto mais tempo o irmão trabalhar na obra, mais inútil nós somos. Mais inútil nós somos servos inúteis. Quando Deus nos dá a graça de trabalhar, trabalhamos, irmão, com alegria, na esperança de sempre receber de Deus algum bem, de Deus, e não ficar, irmão, imaginando que vamos ter recompensa por aquilo que fazemos. A recompensa é Deus que dá. Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, fala aqui ainda, não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, exemplo de humildade, exemplo de mansidão, exemplo de bondade, exemplo de carinho, exemplo de bons modos, exemplo de tratar bem as pessoas. E o povo fica feliz, o povo fica contente, as igrejas, em vez de diminuir, aumentam. Bendito o nome santo do Senhor, porque Ele faz com prazer, servindo ao Senhor com o exemplo,
Tem lugares que a Irmandade pega tanto o jeito do servo de Deus, que até fala o jeito do servo de Deus. Fala até a expressão que o irmão fala, eles falam também. Tem lugar que a Irmandade é tão cativa e tão pega, que até o jeito de orar, até o jeito de se expressar é igual à Irmandade. Por quê? Se apegou ao jeito do servo de Deus. Agradou o modo dele. O modo dele encaixou com a Irmandade, e a Irmandade é feliz. E tem lugares que a gente vê, que vai olhando na Irmandade, a gente percebe na Irmandade quase todos o mesmo semblante. Você já viu isso, Luiz? Você já viu isso nas igrejas? Eu vejo. Tem lugar que a gente vai congregar, parece que é tudo o mesmo semblante. Parece que é tudo filho daquele irmão. Parece que é tudo filho daquela irmã. Vai ver, não é parente nada. É o semblante do povo, vai passando de um no outro. É o semblante de Cristo que é formado em nós. E diz a palavra: esculpirei no seu rosto a imagem. A imagem. Então, queridos irmãos, e fala também semelhantemente os mancebos, que sejam sujeitos aos anciãos. Os mancebos nossos, os moços nossos, nós temos uma alegria muito grande, que os moços nossos são muito obedientes. Os moços nossos hoje, na obra de Deus, nós temos uma mocidade que é show. É tudo, como é que fala? É tudo VIP. Tem outra palavra que eles falam ainda. São todos VIP, é tudo de primeira, é tudo de categoria, é chique. A nossa mocidade é chique. As moças, os moços. Olha, ontem nós tivemos a transmissão do culto uma reunião que tivemos de ensinamento e que foi passado ontem para todo o Brasil, em 251 pontos. Tinha esses moços e moças a partir das 6 horas da manhã, sentado no computador, tudo digitando, conectando aqui, conectando lá, em todo o Brasil, em 251 pontos. Não é chique? Não é bonito? Os mancebos não são exemplo? E os velhos têm que ser exemplo de mansidão e de bondade. Então, esses moços e moças foram para 251 pontos, conectando. Onde dava um problema, eles estavam em cima. Onde dava outro problema, eles em cima. Conseguiu fazer todos os pontos funcionarem. Para quantas mil pessoas? 20 e tantos mil ouvintes, 20 e tantos mil irmãos conectaram, cooperadores, anciães e diáconos. Todo o trabalho dessa mocidade nossa. Vocês não estão sabendo disso. Nós temos que falar. Nós temos que anunciar que tem filho de vocês que são muito fiéis a Deus, que são muito abençoados por Deus. Muitas vezes eles não falam, mas eles estão quietinhos lá na sala. 6 horas da manhã chegaram, comeram um pãozinho com manteiga, uma xicrinha de café ou com leite e pronto. E ali oraram o Senhor e começaram. Vamos trabalhar. Tem uma turma trabalhando, outra turma de reserva. Se faltasse um, faltasse outro. Irmão, isso é divino. Quem que não quer casar com um moço desse? Quem que não quer casar? Tinha moça lá também. É uma benção, é uma segurança.
semelhantemente, vós, mancebo, sujeitai aos anciãos. Os anciãos pediram e eles chegaram. Não como tendo domínio ao rebanho, mas servindo de exemplo ao rebanho. Nós não temos domínio sobre eles, simplesmente pedimos, simplesmente rogamos. E as coisas acontecem. Bendito o nome santo do Senhor. Então, irmão, sede sujeitos uns aos outros e revesti-vos, falava aqui o apóstolo, revesti-vos, pois, de humildade. Falando para os mancebos, revista vocês de humildade, porque o Senhor não dá graça aos soberbos. O Senhor não dá graça aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você que é jovem, você que está escutando a palavra, ouvindo um conselho desse, revista-te de humildade, porque Deus te dá graça aos humildes. Aos humildes é abençoado por Deus. E veja exemplo dentro da Escritura, que Deus deu exemplo aos humildes. Cristo não foi humilde? Não foi humilde ele? Não era filho de Deus? Não era no direito de ser igual a Deus? Não usurpou ser igual a Deus, mas resistiu e sofreu como homem, e na condição de homem foi levantado, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todos os nomes. Quem é humilde, Deus dá nome para ele. Quem é humilde tem posição diante de Deus. Se você tem uma causa, um problema, na humildade você corta o laço do diabo. A arma do humilde é poderosa. Quer ver a arma do humilde como é? Cristo veio ao mundo, ele veio com grandeza, ele veio com humildade, começou na manjedoura. E foi na manjedoura, e passando por outras situações, já sofrendo perseguição. O Herodes atrás dele para tirar a vida, corrido junto com seu pai e sua mãe para a cidade de Nazaré. Tudo sofreu, tudo passou, foi filho de Deus. Aonde ficou? Ficou numa carpintaria, aonde era lugar de humilde, trabalhou no campo. E quando chegou a hora, foi levantado como filho de Deus. O humilde, Deus dá vitória. Se tem alguém, como tem, alguém aqui que está sofrendo por falta de humildade, abaixa a crista. Não vem levantando o tupete, vem devagar, vem por baixo devagarzinho, vem na mansidão. Na mansidão a vitória chega. A vitória chega para o humilde. Então a palavra que Deus traz aqui nesta noite é isso: humilhai-vos, pois, debaixo, ou desta tarde, humilhai-vos, pois, debaixo da mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos dá. Exato, ao seu tempo. Deus tem o tempo das coisas.